Eu venho de uma família simples, mas muito batalhadora. Desde sempre, meu pai sempre trabalhou muito. A minha mãe cuidava do lar, né, de mim, dos meus outros 3 irmãos. Mas nesse período eu acabei sentindo um pouco o afastamento deles, né. Eu acabei me tornando uma criança muito rancorosa, magoada, de poucos amigos. Todas essas mágoas que tinha, assim, por causa da estrutura do meu lar, embora os meus pais tivessem tentado transmitir amor para mim, eu não tivesse alcançado esse amor, essa segurança deles, isso acabou me levando para um caminho de sempre assim, o que era contrário ao normal, para mim, era o que me satisfazia, né? E quando foi na minha adolescência, eu tive contato já estava muito próximo, né, com as pessoas que consumiam maconha, consumiam cocaína, e eu também caí no vício da maconha, usei maconha por mais de 15 anos. Então as pessoas sempre olhavam para mim e diziam assim, poxa, o Alan é um cara que tá aí, tá curtindo, tá nas melhores festas, tá nas melhores baladas, tá andando com a galera. No fundo eu chorava depois que eu saía, porque eu acabava consumindo tudo exageradamente. Era bebida exagerada, era droga exagerado, era sexo exagerado. Então isso tudo me causava um vazio muito grande. E esse envolvimento com as drogas, com uma galera, acabou me levando para estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas que também não seriam as certas. E foi quando a gente foi surpreendido pela polícia. Eu fiquei 3 meses preso. E depois que eu saí de lá, eu ainda continuei envolvido com algumas pessoas que pertenciam a esse meio. Acabei voltando a me relacionar com elas e tendo um envolvimento até um pouco mais intenso com as drogas, mas aí já não era só como usuário, era também como fornecedor, como vendedor. Eu comecei a traficar, então isso me trouxe pensamentos destrutivos. Eu, por várias vezes, criei listas de morte para tentar ir atrás das pessoas que eu não gostava, para eliminar elas. E depois disso, o plano que vinha na minha mente era que eu fosse tirar minha própria vida, porque nesse estágio eu já tinha perdido a dignidade, tinha perdido o respeito, tinha perdido a amizade. Quando eu criava essas listas ou pensava no meu próprio suicídio, era algo assim muito forte, porque por vezes eu já fiquei deitado, trancado dentro do meu quarto, até 3 dias urinando na cama, porque eu não tinha vontade de viver. Mas as pessoas vinham, diziam que eu precisava mudar de vida, porque senão eu tinha 2 caminhos, ou eu morria ou eu voltava para a cadeia. Mas eu descobri que isso era uma grande mentira. E essa mentira foi desvendada no dia 1º de abril, quando as pessoas dizem que é o dia da mentira, eu descobri a verdade. E nesse dia, quando amigos meus, que também eram desse mesmo contexto, foram até lá em casa, conversaram comigo, falaram, a gente vai num grupo hoje. Me levaram nesse grupo, lá eu vi que as pessoas estavam felizes, sem beber, sem fazer tudo aquelas coisas que a gente fazia. E aí eu comecei a ver, bem, na sexta-feira eu já tenho um lugar para ir que eu sei que vai começar a mudar. Fizeram um apelo para me levar para a igreja. Eu fui muito bem acolhido e o principal de tudo é que naquele dia, quando eu pisei lá, no dia 1º de abril, eu descobri que Deus me amava muito. Ele começou a falar dentro do meu coração que tudo que aconteceu foi permissão dele para que hoje eu pudesse ter uma missão nova de alcançar aquelas pessoas que estavam naquele mesmo contexto. E desde lá, isso já fazem 2 anos, eu tenho descoberto a vida de verdade, eu descobri que só tinha um caminho, eu descobri que só tinha uma verdade, só tinha uma vida, que era Jesus Cristo. Ele tem mudado tudo na minha vida, todos os meus traumas, todas as minhas mágoas, todos os ressentimentos com relação à minha família, à minha infância foram curados. Nesse tempo, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Ele me levou para outra nação, onde eu pude dar o testemunho do que tinha acontecido na minha vida. Ele tem me abençoado também num relacionamento maravilhoso com uma mulher de Deus, a Jaqueline. Nesse tempo, a gente tem crescido muito também. Ele tem curado também e restaurado a minha família. Os meus irmãos todos aceitaram Jesus. A minha mãe já se batizou meses atrás. O meu tio também se batizou no último final de semana. Um outro tio meu aceitou Jesus Cristo. Deus me deu, pela misericórdia e graça dele, pela bondade dele, a liderança de um pequeno grupo que há 6 meses a gente iniciou esse trabalho nessa região onde eu fui influenciado por pessoas, influenciei pessoas e agora elas estão se convertendo. Em 6 meses já foram cerca de 15 batismos, mais de 20 decisões para Jesus. Esse PG se multiplicou nesse final de semana já pela 2ª vez, já se ramificou para 4 outros novos pequenos grupos. Tem um monte de gente lá que estava vivendo essa infelicidade, aquela mentira, aqueles caminhos de morte, que estão se convertendo, largando o crime, largando os vícios
largando a destruição, restaurando suas famílias. Já houve casamento no PG, eles estão arrumando emprego. Hoje a gente tem uma família toda nova, a gente compartilha das coisas de Deus. Nesse PG já estão sendo gerados líderes. Jesus Cristo mudou minha vida, Jesus Cristo é bom demais, é a melhor coisa que eu já experimentei, que eu tenho experimentado. Jesus Cristo tem transformado tudo, Ele tem me dado a vida. Eu descobri que aquela vida antes era uma ilusão, era mentira, era um caminho de morte, mas Ele me deu um caminho de verdade, um caminho de vida. Antes as minhas vistas eram de morte, hoje as minhas vistas são para gerar vidas, e isso tem sido muito bom. Eu quero compartilhar isso com todos. As pessoas têm experimentado e têm largado a vida velha porque elas descobriram que quando elas conhecem a verdade, verdadeiramente elas são livres. Amém? Jesus é bom demais.